O PSG é um cara diferente, o PSG é um cara da gente. O Neymar é um jogador de fama, um jogador de terror, faz gol nos outros times. Ele joga no PSG, é o camisa 10. O Cavani é um cara bom, um cara diferente, todo mundo quer ver. O Cavani tem um talento, um jogador todo momento. O Cissé é um cara bom do sentimento. Eu tô cantando dentro de Codó, o presidente do PSG, todo mundo vê. O PSG é um cara legal, o Neymar joga bola com moral. O Cavani tem o seu talento, o talento do PSG todo momento. O Heitor é um cara bom, é um cara bom. O PSG é o seu talento. O Bombadinho tá cantando de Codó em qualquer momento. Tá cantando todo para vocês. O presidente do PSG, escutar de vez. Escutar essa música para Paris. Todo mundo conhece o time, todos já bis. O PSG é um cara de moral. É um cantador de real. Tá cantando sua música tá muito talento. PSG mora no coração, Neymar mora no meu coração todo momento. O Cavani é um cara bom de bola, cara bom de som. O Cavani é muito talento, mora no coração do MC todo momento. Cristiano Ronaldo é um cara muito legal, um cara bom e um cara natural. Joga no Inter de Milão. Inter de Milão tem o seu artilheirozão. O Inter de Milão é um talento. O Inter de Milão canta todo momento. Não vou fazer as duas músicas, porque se é só as duas músicas tem um sentimento. O Messi é um cara bom, é o camisa 10 da Argentina. O cara bom é o Messi, é o cara bom, é muita mina. Joga no Barcelona, é o time de fama, é o time de tradição. O Messi tá lá no Bombadinho, o Messi tá em todo o teu coração. Eu tô cantando, é com o Messi também. O Messi é cara bom, cara diferente. O Messi tu já joga no PSG, já joga contra o Neymar, tu é de gente. PSG, tu compra o cara, porque ele é talento, é memória. PSG, tu tem dinheiro, porque tu não compra ele agora. Compra também o Cristiano Ronaldo, porque ele é um cara diferente, ele é um cara que joga bola, ele é um cara muito inteligente. A jogar tá de três duplas, Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, porque vocês são um talento e voltou no coração do Bombadinho em todo momento. Eu tô falando todo pra vocês. Bombadinho canta funk de uma vez, canta direto de Codó, canta pro presidente do PSG de vez. Tu escuta esse refrão, PSG hoje em dia vai ser campeão. E o Inter de Milão é com vocês, 20 milhões de campeões de vez. No Barcelona tem muita bola, tem muita fama, tem muita tradição. O Barcelona vai ganhar a Liga dos Campeões, porque ele tem o Messi, tá no coração, na hora.